Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero mais uma vez agradecer a você que tem nos ajudado, tem nos acompanhado, tem compartilhado, tem assistido nossos vídeos, tem apreciado as mensagens, e mais que apreciado que isso entre no seu coração, que as mensagens sirvam de bênção para a sua vida, para a sua família. Amém? Agradecer a você que se inscreveu, que tem acompanhado, e você que não se inscreveu, ajuda a fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal e nos ajude. E assim você nos ajuda a fortalecer o canal. São mensagens simples, porém verdadeiras. Aqui não procuramos entrar em debates teológicos. Nós apenas examinamos e falamos da palavra de Deus. E nós estamos na série Vida no Altar, o compromisso que transforma. E hoje o nosso tema é quando Deus prova o seu compromisso. E o nosso texto base está em Gênesis, capítulo de número 22, versículos de 1 a 14. Gênesis 22, 1 a 14, diz assim. Me acompanhe, vou ler pausadamente como eu gosto, para que fique melhor o entendimento, né? E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou a Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse:
não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, meus amigos, que é um verdadeiro teste de fé, de lealdade e de obediência a Deus. Abraão sendo provado da maneira mais extrema. Mas há uma fé que nunca foi testada. Há uma fé que canta, há uma fé que declara, há uma fé que promete, mas nunca foi provada. E a verdade bíblica é clara. Deus prova aquilo que Ele pretende amadurecer. Desculpa. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A prova da fé, ela produz perseverança. Eu quero começar a deixar uma pergunta para nós, para você e para mim. A nossa fé já foi levada ao limite? Ou a nossa fé vive no conforto daquelas que, ok, aceitei Jesus e está tudo bem, navego só em águas calmas e o vento é só brisa sobre a minha vida. O céu nunca está de bronze, o sol está sempre brilhando. E Deus prova. Não para Ele saber, porque Deus conhece tudo. Deus sabe tudo de antemão. Deus não precisa nos provar para Ele saber. Mas Ele prova para revelar. E para revelar nós mesmos. Até revelar para nós mesmos quem somos e onde está a nossa fé. Que nós vemos, Deus pôs à prova a Abraão. Eu acho que Deus não sabia. A prova serve para revelar o coração. A prova serve para expor as nossas prioridades. E ela serve para amadurecer a nossa fé. A.W. Tozer, ele disse que é duvidoso que Deus use profundamente um homem sem antes feri-lo profundamente. E eu concordo. Porque quando nós vamos olhar para os heróis da fé, os personagens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os profetas, os patriarcas,
os discípulos, os apóstolos. Nós vamos ver exatamente isso, sendo provados ao limite. Então eu concordo que é duvidoso que Deus use profundamente um homem sem antes causar-lhe algumas feridas. Prova não é abandono. Prova é processo. Agora veja, aonde Deus toca em Abraão, o ponto mais sensível. Teu filho, teu único, a quem amas. 22:2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus não pediu qualquer coisa. Ele pediu o que Abraão mais amava. E o filho da promessa. E Deus sempre toca onde há essas coisas. Onde está o nosso coração. Deus toca onde há risco de idolatria. Deus toca onde há risco de nos perdermos e tirarmos do nosso foco, da direção, do caminho. E isso nos confronta. Isso confronta. O que nós mais amamos? Ou talvez o que nós amamos mais do que a Deus? O que nós não queremos entregar? O que você, entre aspas, protegeria até de Deus para não se desfazer dele? Às vezes o compromisso verdadeiro é revelado quando Deus toca naquilo que é mais precioso. No que é mais precioso. Mas vejamos Gênesis 22:3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Sem discussão, sem interrogações, sem questionamentos, sem negociação, sem atraso. A obediência imediata, ela revela confiança real. Hebreus diz algo interessante, algo muito interessante. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude. E 17, vamos lá. Pela fé
ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. A obediência imediata revela uma confiança real. John Calvin escreveu: a verdadeira fé se manifesta na obediência, mesmo quando nós não compreendemos, porque fé é isso. Nós não precisamos compreender. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Eu nem você temos condições de compreender tudo que Deus quer da gente. Certas coisas que Deus exige, a gente não tem condição de compreender. Mas nós temos que confiar nas mãos e no propósito de Deus. Agora, nós só obedecemos quando entendemos? Você só obedece quando você entende que está para acontecer? Ou você confia, mesmo sem entender? Eu estou te fazendo, eu quero que você reflita nisso, para saber aonde está o nosso compromisso, que discipulado é esse, que discípulos somos nós. Onde está a nossa vida realmente no altar? Você está no altar realmente. Nós temos compromisso. Esse é o objetivo dessa série. E nós estamos chegando aqui ao ponto alto dessa série. E eu quero mexer com você aqui. Eu faço a pergunta de novo. Você obedece só quando você entende? Ou você confia sem entender nada? Uma fé que caminha até o altar. Abraão caminha 3 dias. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, versículo 3, e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Três dias de caminhada, levando o seu filho para o holocausto, para o sacrifício. 3 dias. Tempo para desistir, tempo para tentar racionalizar, tempo para voltar atrás, tempo para negar a fé. Pense nisso. 3 dias de caminhada. Teve tempo de tudo. Para tudo. Mas ele continua. Ele continua. Ele continua. Eu quero ler Hebreus de novo. 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele cria que Deus podia ressuscitar. Isso é fé madura. Não é uma fé baseada em sentimentos, no momento.
mas em algo fundamental: a confiança no caráter do Deus que fez a promessa e que é um Deus imutável, que não muda. Quantas vezes pensamos em desistir em coisas pequenas? Não dá nem para comparar com a situação de Abraão. Isso é duvidar do caráter de Deus. Isso é duvidar do Deus que é fiel. Em querer negociar, desistir. Deus nos chamou para algo, mas no meio do caminho achamos que isso é difícil demais, para mim não dá. Deus não vai cumprir, não vai fazer. É isso que nós dizemos. A incredulidade é deixar de confiar no caráter de um Deus santo. E olha que maravilhoso. No limite da obediência, Deus intervém. Gênesis 22, 12. 11, 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. É que Deus não quer destruição. Deus não quer esse tipo de... Deus quer coração rendido, entregue, confiante. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jireh. O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Deus que provê. Mas atenção, a provisão vem depois da entrega. Não tem nada a ver com o texto, mas você lembra da viúva com azeite, com um pouquinho de azeite, com botijinha de azeite? A provisão veio depois da entrega. Entrega. Não antes. Entrega a Deus. Confia em Deus. Compartilha com Deus. Não duvida. Segue adiante, segue com fé. Há áreas que Deus está te pedindo. Disse áreas que Deus está te pedindo. A resistência interna. Há atraso na obediência. Deus nos prova. E provas revelam quem governa a nossa vida. Essa é a hora de nós provarmos quem é que governa a nossa vida. É a hora da prova.
A fé que não entrega, desculpa, ainda não amadureceu. A fé que não entrega ainda não amadureceu. Mas vamos concluir. O altar revela tudo. Mas o altar não revela palavras. Alguém disse que palavras o vento leva. O altar revela prioridades. Já disse em outro episódio, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo. Cristo vive em mim. Não é que Deus quer o que nós temos, o que você tem. Deus precisa saber se você entregaria tudo se Ele te pedisse. Tu está preparado? Essa resposta não deve ser uma resposta vazia, sem convicção. Eu entrego. Porque se Deus provar e pedir, qual vai ser a ação? Não saia desse momento sem responder. Existe algo que ainda não está no altar? Essa série é sobre vida no altar. Compromisso com Deus. Existe algo que não está no altar? Oh Deus. O Senhor sonda e nos conhece. O Senhor vê em nós se há algum caminho reto, se há algum caminho tortuoso. O Senhor sabe aonde o nosso coração está. O Senhor sabe qual é o nível da nossa fé. O Senhor sabe se fraquejaríamos ali na frente. Mas o Senhor precisa, sim, mostrar para nós. Nós precisamos. Mas não. Será que falta, Senhor, em nós? Nos ajuda a ser fiéis, a entregar no seu altar, a ter confiança, porque o teu caráter é santo e o Senhor tem o melhor para nós. E o chamado não pode negociar. Quem é chamado por ti não negocia, sua fé não pode vacilar. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração rendido, entregue e confiante em ti. Ó Deus, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Deus te abençoe. Que nós possamos cada vez mais nos render a Deus, ter um coração entregue, confiante, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Próximo episódio: perseverança. Por que muitos desistem no caminho? Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus te abençoe sua casa. Deus te abençoe seu negócio, que faça prosperar. Deus abençoe o Brasil. Te aguardo no próximo episódio. Perseverança. Por que muitos desistem no caminho?